Senhor mesmo na nossa vida. Queridos, hoje pela manhã eu ministrei uma palavra e eu disse que essa palavra ela tinha duas partes. Eu ministrei a primeira parte de manhã e agora vou estar ministrando a segunda parte agora à noite. E o tema dessa ministração é continue. Amém, queridos? O Senhor tem me levado a esse lugar para trazer palavras de encorajamento, e eu quero te encorajar nessa noite a continuar. Chacoalha alguém que está do seu lado aí até ele dar uns 1000 glória a Deus e fala para ele assim: continua, meu irmão, você não pode parar, amém? Nós não podemos parar. Gênesis 15, 1, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 15, versículo 1, diz assim o texto bíblico: depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó Senhor, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor me deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Já ia me esquecendo. Antes de ir embora, você não pode deixar de passar na nossa cantina. Amém, queridos? Nós temos hoje caldo verde e suco natural. Olha que benção, irmão. Caldo verde. Ó, que benção. Lagoinha chique. Amém, queridos? Olha para esse irmão lindo que está do seu lado aí. Porque é essa pessoa que vai pagar a cantina para você hoje. Você crê nisso? Você toma posse disso? Amém? Glória a Deus. Queridos, preste atenção, redobre a sua atenção, não deixe que nada venha roubar a sua atenção nesse momento. Abraão está no meio do caminho, diga comigo: Abraão está no meio do caminho. Abraão está no meio do caminho. Ele saiu, mas ainda não chegou. Ele saiu de um lugar, ele saiu de um ponto, mas ainda não chegou em outro ponto. Ele saiu do lugar que ele estava, mas ele ainda não chegou. Quem entendeu isso nessa noite? Amém? Ele saiu, mas ainda não chegou. Ele está lutando, porque ele não chegou ainda. Ele está caminhando, ele está prosseguindo, ele está continuando, mas ele não chegou ainda. E eu sei que existem pessoas que estão aqui no nosso meio. Você não precisa levantar a sua mão. Eu sei que existem pessoas que estão aqui no nosso meio na mesma condição que Abraão. Estão no meio do caminho. Começou, mas ainda não chegou. Partiu, mas ainda não chegou. É assim que nós nos encontramos muitas vezes. Nós nos encontramos como Abraão, no meio do caminho. Ele acabara de deixar um lugar seguro. Qual era o lugar seguro, pastor Mário? A sua casa, o seu lar. Ele viveu até os 75 anos de idade num ambiente de segurança. Ele tinha sua casa, ele tinha um negócio, ele tinha um ambiente seguro, ele tinha um negócio bem estabelecido. E agora Deus, o próprio Deus, tira esse homem desse lugar de segurança. O próprio Deus tira esse homem desse lugar de segurança, de confiança,
Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Fé não combina com esse lugar de segurança. Quem está pegando isso aqui em nome de Jesus? Fé não combina com esse lugar de segurança. Fé não combina com esse lugar onde nós muitas vezes nos sentimos seguros. Por quê? Porque fé não é um lugar. Fé, ou esse lugar, não é para nós estarmos. Fé não é um lugar que eu e você temos que estar. Fé, ou esse lugar de segurança, não é um lugar, e é uma pessoa. Esse lugar de segurança não é um local, não é uma localidade, não é algo. Esse lugar de segurança é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus. Pastor Jefferson pregou aqui no culto das 18 sobre a paz que nós só encontramos em Jesus. Então, o lugar de segurança é uma pessoa. Diga para o seu irmão assim: o lugar de segurança é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Então a segurança da minha vida e da sua vida é a fé em uma pessoa. E essa pessoa é Cristo Jesus. Para você não parar no meio do caminho, para você não desistir no meio do caminho, a sua fé precisa estar em uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus. Ele sai do lugar de segurança. Ele ainda não chegou no lugar prometido, amém? Vocês estão aí? Ele ainda não chegou no lugar prometido, ou seja, ele está no meio do caminho. E como eu disse, eu sei que essa é a condição de muitas pessoas aqui. A gente saiu de um lugar onde Deus nos chamou, onde Deus falou assim, ó, vai. A gente saiu de um lugar que a gente começou algo que Deus direcionou a nossa vida, mas a gente ainda não chegou. Talvez a sua condição é, você começou uma empresa, mas você ainda não começou a prosperar, você ainda está no meio do caminho. Você começou algo como talvez um profissional liberal, mas ainda não vingou, ainda não está prosperando. Você abriu uma porta para trabalhar, mas ainda não está prosperando, você está no meio do caminho. Você iniciou o seu ministério, mas ainda algumas coisas não se cumpriram, você está no meio do caminho. A gente inicia projetos, mas muitas vezes eles não se concluem, porque muitas vezes a gente entrou na batalha do meio do caminho. Nós entramos numa batalha que a gente ainda não venceu, e talvez existem pessoas que estão aqui, que estão diante de batalhas que ainda não venceram, que ainda não receberam uma resposta. E por quê? Porque estão no meio do caminho. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você? Se você não jogar uma cadeira para cima agora, eu paro de pregar, em nome de Jesus, amém? O que Deus está dizendo para mim e para você que está no meio do caminho? O que Deus está falando para mim e para você? Eu te visito hoje para renovar as tuas forças. Eu te visito hoje para renovar as tuas forças. Eu te visito hoje para renovar as tuas forças. Chacoalhe alguém que está do seu lado, diga para assim, continua, meu irmão. Diga para assim, não desista. Hoje o Senhor vai renovar as tuas forças. Ele visitou Abraão na intenção de renovar as forças de Abraão, para que ele não parasse no meio do caminho. Ele visita Abraão para fortalecer Abraão, e essa é uma noite de fortalecimento. Eu declaro isso sobre a sua vida. O Senhor te trouxe nesse lugar para renovar as tuas forças. Ele vai te renovar em nome de Jesus, e você vai continuar a sua caminhada em nome de Jesus. Ele vive isso. Agora, preste atenção, porque em algum lugar no meio do caminho, Deus vem a Abraão, visita Abraão, e Deus renova as suas promessas. Deus fala com ele novamente. No capítulo de número 15, versículo de número 1, ele diz assim, ó, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Eu vou repetir: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Você consegue identificar 3 frases aqui?
Sim ou não? 3 frases curtas de Deus, mas muito poderosas. Deus está dizendo assim para Abraão: não tenha medo. Deus está dizendo assim para Abraão: eu sou o teu escudo. E Deus está dizendo para Abraão: grande será a sua recompensa. Observe a voz de Deus. Esse texto você precisa se apegar aos detalhes. Observe a voz de Deus em cada tom. Deus está falando de uma forma. A primeira forma que Deus fala é num tom imperativo. Diga comigo, um tom. Não, diga mais forte, um tom imperativo. Deus fala com Abraão de forma imperativa: não tenha medo. Só uma pessoa pegou aqui na frente. Deus fala de maneira imperativa com Abraão: não tenha medo. Não tenha medo. E é isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite de forma imperativa. Pastor, o que é uma forma imperativa? É uma ordem. Deus está dando uma ordem para mim e para você nessa noite: não tenha medo. Eu não sei o que você está enfrentando, mas o Senhor está dando uma ordem para mim e para você: não tenha medo. É uma ordem imperativa. Não é um pedido, é uma exigência. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus não está aberto à negociação. Ele está dando uma ordem. E ordem precisa ser obedecida. Ordem de Deus precisa ser obedecida. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender nessa noite, nós que estamos no meio do caminho, é que Deus tem ordens para nós continuarmos. Fala para o seu irmão em nome de Jesus: Deus tem uma ordem. Fala para ele: Deus tem uma ordem. E a ordem é para você continuar. Então continue, não pare, continue marchando, continue caminhando, continue avançando. Eu vim aqui gritar nessa noite para você ouvir que Deus é contigo. Existe uma ordem de Deus para a nossa vida. Ordens são exigências. Diga para o seu irmão assim: ordem é ordem. E a ordem é: não temas. Por que você está dizendo isso, pastor Mário? Porque às vezes aparecem tantas coisas na nossa vida diante de nós, que a gente olha e a gente fica com medo. Não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece. Você olha para alguma situação e você fica preocupado, você fica com medo. Essa semana mesmo aconteceu isso comigo, não vou expor o que aconteceu. E eu fiquei olhando: meu Deus, livra-me dessa situação. E tem hora que você sente medo, tem hora que você realmente olha para algumas situações, mas aí Deus nos visita e Ele diz para mim e para você: não temas. Não temas, eu sou contigo. Deus está falando para mim e para você que estamos no meio do caminho. Deus está dizendo para mim e para você que ainda existem promessas para se cumprir. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não temas a notícia ruim. Não temas o diagnóstico ruim. Não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas. Não temas, não temas, não temas, não temas. A segunda forma que Deus fala com aquele homem é de uma maneira afirmativa. Diga comigo, uma maneira afirmativa. A segunda forma que Deus fala com aquele homem é de uma maneira afirmativa. Ele diz assim: eu sou o teu escudo. Ah, irmão, vou parar de pregar, irmão, vou embora. Ele diz assim, ó: eu sou o teu escudo. Não, você não entendeu, só 5 pessoas entenderam. Eu vou dizer: Deus disse para Abraão: eu sou o teu escudo. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite também: eu sou o teu escudo. De maneira afirmativa, Deus está dizendo: eu sou o teu escudo. Pastor, o que é uma afirmação? Uma afirmação é deixar claro. Deus está deixando claro as coisas hoje aqui. Quem está me entendendo nessa noite?
Deus está deixando claro, uma afirmação é deixar as coisas claras, é dar certeza. O que Deus está trazendo para Abraão é certeza. Ele está dizendo: não temas, e tem mais uma outra coisa: eu sou o teu escudo, eu sou quem te protege. No meio do caminho Deus tem uma ordem para nós: vai, continua, não pare. E no meio do caminho Deus reafirma a sua promessa, dizendo que Ele é o nosso escudo, que Ele é o meu e o seu escudo, a nossa proteção. No meio do caminho Deus tem uma ordem, e no meio do caminho Deus tem uma confirmação. Eu vou repetir até você pegar. No meio do caminho Deus tem uma ordem, no meio do caminho Deus tem uma confirmação. No meio do caminho Deus tem uma ordem, no meio do caminho Deus tem uma confirmação. No meio do caminho Deus tem uma ordem, no meio do caminho Deus tem uma confirmação. Ele está confirmando algumas coisas no teu coração hoje, que você precisa ter certeza, para você continuar e parar de ficar com medo de algumas situações. Eu não sei qual é a situação, se é na tua empresa, se é no teu ministério, se é dentro do teu ambiente familiar. Deus está trazendo afirmações para mim e para você hoje. Ele está dizendo: não temas, não temas. Eu não sei se a guerra é em relação às tuas finanças, eu não sei, mas Deus, Ele tem respostas para você. Não temas, eu sou o teu escudo. Ele fala de maneira imperativa, mas Deus, Ele fala também num terceiro tom. Diga comigo, um terceiro tom. Ele fala de uma terceira forma com Abraão. Ele fala que grande vai ser a recompensa de Abraão. Ele diz algo para Abraão de maneira imperativa, sim ou não? Ele diz algo para Abraão de maneira afirmativa, sim ou não? Mas agora Deus diz algo para Abraão de maneira profética. Quem está pegando isso aqui nessa noite, em nome de Jesus? Ele fala de maneira imperativa, ele fala de maneira afirmativa, mas Deus também fala de maneira profética. É no caminho que vem as ordens de Deus, é no caminho que Deus, Ele fala as suas verdades, mas é no caminho que Deus também vem com as suas profecias, com as suas revelações. Pastor, eu não entendi ainda. Você vai passar a entender agora. Você vai passar a entender agora. Deus chamou você, sim ou não? Deus chamou você. Deus me chamou, Deus nos chamou, que sairmos de um lugar que não chegamos ainda, que ainda talvez não tenhamos chegado, que começamos e ainda não terminamos, porque quem vai completar a obra na nossa vida é Cristo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Que começamos e ainda não terminamos, que estamos lutando, mas ainda não vencemos, e Ele está nos visitando para te dar ordem, certeza e profecia. Ele está te visitando para te dar ordem, certeza e profecia. Ele está te visitando para te dar ordem, certeza e profecia. Ei, algumas coisas ainda vão acontecer na sua vida. Chacoalha alguém que está do seu lado, diga para ele assim: não desista, não desista, não desista, meu irmão, não desista. Algumas coisas ainda vão acontecer na sua vida. Deus fala de maneira profética, sim ou não? O que Deus está falando? O que Deus está fazendo? Deus está revelando. Deus está revelando algo aqui. O que é revelar? A palavra revelar, ela significa remover o véu. Revelar significa remover aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Tinha uma cortina, tinha algo que escondia. E o que Deus está fazendo? Deus está abrindo essa cortina. Pega isso no teu espírito, em nome de Jesus. Deus está descortinando. Deus está indo além do véu, para revelar coisas para mim e para você. Quem já viu aqui um lançamento de um carro? Quem já viu um lançamento de um carro na televisão? O carro fica coberto, sim ou não? Tem um pano lá em cima dele. E aí você não sabe qual é a cor, você não sabe como é que é o modelo, como é que é o design, sim ou não?
Você sabe que tem um carro ali, mas ele está escondido. Você não sabe qual é a cor, o desenho, o design. Você não sabe como é que é a roda daquele carro. Aí de repente vai uma pessoa lá e tira aquele pano que está em cima e começa a revelar. Então de repente aquele pano sai. E quando aquele pano sai, começa revelar. Eu vim aqui profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, que vai ainda essa semana acontecer um revelar sobre a sua vida, um descortinar sobre a sua vida. Eu vim declarar aqui nessa noite que ainda essa semana Deus vai vir com revelações, com um descortinar sobre a sua vida em nome de Jesus. Ele vai te dar clareza no meio do caminho, Ele vai te dar direções claras no meio do caminho, porque você não vai parar. Deus te comprou com o sangue dele, Ele pagou um alto preço pela sua vida, e você não vai desistir, porque Deus te ama. Jesus te ama. Então no meio do caminho, para quem ainda não chegou, existe um revelar de Deus, existe um descortinar de Deus, para quem começou e ainda não terminou, para quem está lutando e ainda não venceu, para quem sonhou e ainda não realizou, existe um descortinar de Deus para a sua vida. Existe um descortinar de Deus para mim e para a sua vida. Deus está dizendo: eu tenho uma ordem, eu tenho certeza, mas eu tenho uma revelação para você, Abraão. Não tenha medo, eu sou o teu escudo, eu sou a tua recompensa. Fala isso para alguém: não tenha medo, meu irmão, Ele é o teu escudo, Ele é a tua recompensa. Alguém pode aplaudir o Senhor nessa noite? Alguém pode exaltar o Senhor nessa noite? Aleluia, aleluia. Diga para o seu irmão assim: no meio do caminho Deus fala. Não, mas desse jeito parece que você nem comeu macarronada hoje. Diga para si: no meio do caminho Deus fala, meu irmão. Deus não vai deixar você confuso, não. Deus não vai deixar você sem resposta, não. No meio do caminho Deus fala. No meio do caminho Deus fala com a sua igreja. No meio do caminho Deus fala com o seu povo. E Ele fala por quê? Porque Ele está indo em nossa direção para nos dar força e ânimo. Deus está te dando força e ânimo hoje. Ele está renovando as suas forças hoje, em nome de Jesus. E Ele aparece geralmente quando? Quando as forças estão indo embora, sim ou não? Ele aparece para a gente quando as forças estão indo embora, quando o ânimo está se desfazendo. Ele aparece para mim e para você, e Ele diz: eu sou o teu escudo, eu sou a tua recompensa, eu sou o que você precisa, eu sou o que você precisa, eu sou o que você precisa, eu sou o que você precisa. É geralmente quando as forças estão indo embora, nos 45 do segundo tempo, que Jesus chega e Ele diz: eu sou o que sou, eu sou tudo o que você precisa para você continuar avançando. Mas volte para o texto, porque existe um segundo ensinamento aqui, no versículo de número 2, preste atenção, versículo de número 2, diz assim: mas Abraão perguntou. Diga comigo: Abraão perguntou. Abraão perguntou. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos resolver uma coisa aqui. Eu sei que você tem dúvidas. Todos nós temos dúvidas. Eu sei que você tem as suas questões, mas deixa eu falar uma coisa para você. Dúvidas e questões não são pecado. Eu vou repetir para você entender. Dúvidas e questões não são pecados. Dúvidas e questões não são pecados. Eu sei que você ouviu a vida toda pastores falando sobre isso, ensinamentos sobre isso. Algumas pessoas demonizaram dúvidas e questões. Pastores demonizaram dúvidas e questões. Dúvida é do ser humano, irmão. Questões é do ser humano, sim ou não? Questões e dúvidas são do ser humano. Pessoas demonizaram dúvidas e questões. Mensagens sobre isso, dúvidas, questões, aconselhamentos, apontavam para a seguinte questão: se você tem dúvida, você está desconectado de Deus. Se você tem dúvida, é porque você está longe de Deus. Se você tem dúvida, é porque você está endemoniado. Se você tem dúvida,
é porque existe alguma coisa que está te bloqueando. Se você tem dúvida, é porque você ainda não conhece a Deus. Se você tem dúvida, é porque você está perturbado, está perturbada. Se você tem dúvida, é porque Deus não está com você. Foi isso que a gente escutou a vida toda. E eu não vou nem perguntar para você, porque essa é a verdade. A vida toda nós escutamos isso. Se você tem dúvida, você está perturbado, você está perturbada, você está longe de Deus, você precisa voltar para Deus. É porque você está sem fé. É porque você não tem fé. É porque você está longe de Deus. Será que isso acontece, irmão? Sim ou não? Acontece. Até eu já preguei dessa forma. Durante a minha vida toda, eu entendia que dúvidas era algo que o ser humano não podia ter. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque dúvidas e questões não são pecados. Agora, a gente precisa tomar cuidado para que dúvidas e questões não fiquem enraizadas dentro de nós. Quem está pegando isso aqui? Amém? Dúvidas e questões não podem ficar enraizadas dentro de nós, porque se dúvidas e questões estiverem enraizadas dentro de nós, isso vai gerar um fruto. E qual é o fruto que isso vai gerar, pastor? Incredulidade. Quem está pegando isso aqui? Amém? Eu estou resolvendo algo que talvez você escutou a vida toda de forma errada. Então, dúvidas e questões, nós precisamos tomar cuidado para que não estejam enraizadas na nossa vida, porque se dúvidas e questões estiverem enraizadas na nossa vida, ela vai gerar um fruto, e esse fruto chama-se incredulidade. Mas a incredulidade, ela vai gerar um fruto ainda pior. Pergunta, qual fruto, pastor? Pergunta, qual fruto, pastor? A incredulidade, ela vai gerar um fruto ainda pior. Ela vai gerar o fruto chamado apostasia. A incredulidade na minha vida e na sua vida vai gerar um fruto chamado apostasia. Pastor, o que é apostasia? De forma geral, bem de grosso modo, para você entender, é você apostatar da fé, é você se desconectar da fé. Isso é apostasia. É você se desconectar da fé. E tem muita gente no meio do caminho que está dessa forma, se desconectando da fé. O apóstolo Paulo, ele usa algumas expressões para falar de apostasia, e ele fala que aqueles que apostataram da fé, ele usa uma linguagem dizendo que aqueles que apostataram da fé estão afundando, naufragaram na fé. Mas eu vim aqui declarar nessa noite que você não vai afundar, que você não vai naufragar na fé, em nome de Jesus Cristo. O que Deus está dizendo, olha, você pode ter até dúvidas, ok. Você pode até em alguns momentos da sua vida ter questões, ok. Você pode até em alguns momentos da sua vida se sentir incrédulo, ok. Mas você não pode deixar que isso crie uma raiz dentro do seu coração, porque senão isso vai te levar para apostasia, para desconexão da fé. E tem muitas pessoas que levam o nome de cristão, e que são cristãos nominais, só de nome, mas que já afundaram, já naufragaram na fé faz tempo, não consegue crer em nada, não consegue acreditar em nada. Por quê? Porque está naufragando na fé, está desconectado da fé. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Eu gostaria que nesse momento os intercessores andassem pela igreja. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Em nome de Jesus, porque eu preciso orar por você agora. Em nome de Jesus, todo espírito maligno de que leva à apostasia, eu declaro falido agora na autoridade do nome de Jesus. Toda mentalidade de incredulidade, eu declaro que não vai te dominar, não vai nos dominar, não vai te governar. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida uma fé viva, uma fé viva, uma fé viva, uma fé acesa, queimando em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O Senhor está reacendendo a chama
O Senhor está renovando mentalidades, em nome de Jesus. Isso não vai te dominar, em nome de Jesus. Eu declaro que nós seremos revestidos por fé. Quem quer ser revestido por fé nessa noite, em nome de Jesus, eu declaro que você vai ser revestido de fé, em nome de Jesus. Revestido de convicção, revestida de convicção, de ousadia, de autoridade. As mentiras de Satanás não vão te parar. Eu declaro isso nessa noite. Onde estão os intercessores? Orem, por favor. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. Aleluia. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Você não vai apostatar, não. Você não vai apostatar. Você não vai se desconectar, não. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te ativar. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te levantar. Hoje o Senhor te trouxe aqui para renovar a sua fé. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te renovar. Autoridade é mandar abacar, subir, andar a mandar-se. Autoridade, ousadia, em nome de Jesus. Você não vai parar, você não vai naufragar na fé, você não vai desistir, você não vai parar. Você vai viver sim experiências extraordinárias no Senhor. Não importa qual foi a mentira que Satanás falou para você, não importa qual foi o engano que Satanás falou para você. Eu quero declarar como profeta nessa noite que você vai viver experiências extraordinárias, sim, em nome de Jesus. Ei, mandou e subicandara mandar abacaço mandar mandas. Mandou e subicandara mandar subir andar a mandácia. Vem com o teu poder nessa noite, Jesus. Invade os corações, as vidas, ó Deus, toda a mentalidade, ó Deus, errada em relação, ó Deus, ao teu evangelho, toda a mentalidade errada, Senhor, em relação à tua palavra, eu declaro que está caindo por terra, sendo removida na autoridade do nome de Jesus. Uma fé para avançar. Aleluia. Chacoalhe seu irmão, diga para ele assim: Deus está te dando a fé para você avançar. Diga para assim: você vai viver experiências extraordinárias. Volte para o texto. Volte para o texto, porque há um terceiro ensinamento. E o terceiro ensinamento está no versículo de número 2 ainda. Mas Abraão perguntou ao soberano Senhor: que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro de que possua Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Ele tem dúvidas, ele tem questões, mas Abraão agora expõe o seu coração. Ele vai no íntimo do seu coração e ele expõe para Deus aquilo que ele está sentindo. Ele expõe para Deus a amargura da alma dele. Ele expõe para Deus aquilo que ele está sentindo dentro do coração dele. A sua alma não descansa. Não há descanso na sua alma. Ele expõe para Deus aquilo que ele está sentindo. Ele revela a sua fraqueza. A fraqueza do meio do caminho. Diga comigo assim: heróis. Não, diga mais forte: heróis também cansam. Abraão foi considerado o herói da fé, mas heróis também cansam. Existem momentos da nossa vida que nós cansamos. Abraão, ele começa a expor para Deus o que ele está sentindo. Ele fala de maneira cansada: eu estou cansado. Ele começa a dizer: Deus, eu estou limitado. Olha como é que eu estou. O Senhor não me deu filho. Ele fala cansado, limitado, e ele fala também de uma maneira acomodada. Ele começa a dizer: Deus, tu me deu filho, então beleza. Ele se acomodou com a situação. O menino que trabalha comigo vai ser o meu herdeiro, está tudo bem. O Senhor me tirou da minha terra,
O Senhor falou um monte de coisa para mim. O Senhor disse que algumas coisas iriam acontecer. O Senhor prometeu para mim um filho, mas o filho vai ser Eliezer e está tudo bem. O Senhor prometeu algumas coisas para mim, falou de promessas e nada aconteceu até aqui. Eu estou no meio do caminho e parece que eu estou largado. Eu estou no meio do caminho e parece que eu estou esquecido. Eu estou no meio do caminho e faz tudo bem. O Senhor me fez sonhar, mas agora parece que o sonho não vai acontecer. O Senhor colocou coisas na minha cabeça, mas parece que o sonho não vai se cumprir, não vai acontecer. O Senhor me fez sonhar, mas agora eu estou aqui cansado, limitado e acomodado. Existe algo dentro de mim. Eu estou expondo o meu coração para o Senhor. E Abraão expõe o coração ao Senhor diante de uma fala limitada, cansada. Porque somos seres humanos, sim ou não? Somos seres humanos. Tem momentos da nossa vida que nós cansamos. Tem momentos da nossa vida que a gente chega e a gente fala para Deus: Deus, já deu o que tinha que dar. Já deu o que tinha que dar. Até aqui está tudo bem e eu vou viver dessa forma. Eu vou me conformar com o meu herdeiro sendo Eliezer mesmo. Porque algumas coisas no meio do caminho o Senhor não cumpriu e a gente entra numa mentalidade fatalista. Se acontecer, amém. Se não acontecer, amém também. A gente entra numa mentalidade fatalista que a gente começa a dizer: do jeito que está, tá bom. Não tem mais nada o que fazer, do jeito que está, tá bom. Eu vou empurrando com a barriga e do jeito que está, tá bom. Como eu não tive, eu entendo que não era para ser. Como o Senhor não me deu, eu entendo que não era para ser e está tudo bem. A gente entra nessa mentalidade fatalista, achando que Deus ele não pode fazer aquilo que Ele prometeu para nós. E nós caímos nesse engano. Caímos nesse engano. Caímos nesse lugar onde nos vitimizamos, como Abraão. Caímos nesse lugar que ficamos adoecidos na alma. E Abraão começa a expor. Ele começa a falar. E à medida que ele vai falando, Deus, irmão, Deus é maravilhoso, amém, queridos? Fala para o seu irmão assim: Deus tem uma paciência com a gente. Sim ou não, irmão? Deus ele vem falando: olha, eu vou te dar, eu vou fazer, pá, tá, tchá, chá. Mas aí daqui a pouco, passa um tempo, a gente está que nem Abraão. Numa mentalidade fatalista, dizendo: do jeito que está, tá bom, até aqui tá bom, não precisa de mais nada. E aí Deus aparece no meio do caminho. Eu estou pregando para pessoas que estão no meio do caminho. Deus aparece para curar Abraão. Deus aparece para curar Abraão da canseira do meio do caminho. Levante sua mão nessa noite. Deus está curando pessoas da canseira do meio do caminho. Eu vou repetir porque só um irmão pegou aqui na frente. Deus está curando pessoas da canseira do meio do caminho. Tem pessoas que estão aqui cansadas, tem pessoas que estão aqui oprimidas, e Deus te trouxe aqui para te curar da canseira do meio do caminho. Deus te trouxe aqui para te curar. Você precisa de uma cura, você não precisa de um remédio, você precisa de uma cura. Jesus Cristo é a cura, Jesus Cristo não é o remédio, Jesus Cristo é a cura. Pastor, como assim Jesus Cristo não é o remédio? O remédio, irmão, muitas vezes é paliativo. Só resolve por um tempo. Quem pegou isso aqui em nome de Jesus? A cura é definitiva. A cura é definitiva. Jesus não é o remédio, Jesus é a cura. Sabe, aleluia, sabe o que é a cura para uma alma cansada? Chama-se Jesus. Ele não é o remédio, Ele é a cura. Eu vim aqui declarar nessa noite que Ele não é o remédio, Ele é a cura. Eu vou falar até você dar glória a Deus. Ele não é o remédio, Ele é a cura. Ele não é o remédio, Ele é a cura. Ele é a cura para uma alma que está inquieta. Ele é a cura para uma alma que está oprimida. Ele é a cura para aqueles que precisam dEle. Ele é a cura. Ele tem cura para você. Chacalhe alguém que está do seu lado, diga para si: Ele tem cura para você, meu irmão.
A cura resolve o problema. Chega de paliativos. Fala para ele assim, chega de paliativos, irmão. Jesus quer te curar. Fala para ele assim, Jesus quer ir na raiz, aonde ninguém vê, aonde ninguém olha, aonde ninguém consegue chegar, aonde a medicina não consegue chegar, aonde o raio-x não consegue chegar, aonde a ressonância não consegue chegar, aonde o profissional não consegue chegar. Jesus quer ir na raiz. Jesus quer ir na raiz. Ele tem cura para você. O versículo de número 4 diz: então o Senhor lhe deu a seguinte resposta. Aleluia. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado de você. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. A banda já pode vir para cá, a banda já pode vir. Me ajuda a pregar em nome de Jesus. O versículo de número 4 diz: então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Eu declaro que você vai gerar em nome de Jesus. Você vai gerar muitos milagres em nome de Jesus. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor. 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 E isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Deus responde de novo. Olha como esse Deus é longânimo. Olha como esse Deus é paciente conosco. Deus responde de novo, de maneira imperativa, afirmativa e profética. Deus responde de novo e dizendo para ele assim: não importa o quão cansado você esteja, não importa o quão pesado você esteja no meio da caminhada, não importa. Eu tenho palavras imperativas para você. Eu tenho palavras afirmativas para você. Eu tenho palavras proféticas para você. Não importa o quão pesado você está no meio da caminhada. Não importa da forma que você chegou. Eu tenho palavras imperativas. Eu tenho palavras afirmativas. Eu tenho palavras proféticas para você. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? E está dizendo para mim e para você nessa noite. Deus está dizendo para Abraão assim: não vai terminar assim não. Irmão, você não pegou, eu vou falar de novo. Sabe o que Deus está falando para Abraão? Não vai terminar assim não. Não vai terminar da forma que você está pensando não. Você está pensando que vai ser o teu servo, mas não vai terminar da forma que você está pensando. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Deus está dizendo assim: vai terminar da forma que eu falei. Vai terminar da forma que eu falei. Vai, levante a sua mão em nome de Jesus, que eu sinto a graça dele nesse lugar. Vai terminar da forma que eu falei. Vai terminar da forma que eu falei. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar. Não vai terminar assim, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Ei, mandou a subir andar a mandar. Existe um mover profético nesse lugar. Existe um mover profético nesse lugar. Eu declaro sobre a sua vida que não vai terminar assim. Não vai terminar dessa forma. Dá um salto dessa cadeira em nome de Jesus. Se alegra novamente. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Oh!
E me candoia subicandaramandasse. E camandoia subiandaramandarabacassu andará. Deus está renovando pessoas, Deus está ativando pessoas ao mover profético sobre esse lugar. Se puder, apague as luzes para mim, por favor. Apague as luzes, em nome de Jesus. Sinta-se à vontade. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. E mandou a subicandaramandasse. Não vai terminar assim, não vai. Não vai terminar da forma que você pensou. Não vai. A última palavra é de Deus. A última palavra é do Senhor. Não vai terminar dessa forma. Não vai terminar. Eu declaro isso em nome de Jesus. Por favor, os intercessores, orem agora em nome de Jesus. Não vai terminar assim. Abraão, sai da tenda, sai do lugar que limita a tua visão, vem para fora, olhe para o céu, olhe para o céu, olhe para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Nós vamos adorar, nós vamos encher esse ambiente de adoração. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender. Vamos declarar isso, O que Deus está falando. Vamos, Agoinha, enche esse lugar com a sua adoração em nome de Jesus. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Vamos! Então louve. Vamos. Simplesmente louve. Vamos, Agoinha, vamos. Tá chorando, Pede com louve. fé em nome de Jesus. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Ele vai na frente. Aleluia. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com
Aleluia. Vamos. Assim que luto minhas guerras. Você pode dizer isso em nome de Jesus. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. E é assim, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou. Assim que luto minhas guerras. Aleluia. Aleluia. Na presença do Senhor que nós lutamos as nossas guerras. É junto dele, com ele, andando com ele, na passada dele, no passo dele. É assim que nós lutamos as nossas guerras, debaixo de palavras de destino, debaixo de palavras proféticas, de direções para a nossa vida. É assim que nós lutamos a nossa guerra. Eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça nesse momento. Essa é a oração mais importante que você vai fazer hoje. Talvez você chegou aqui e você está longe de Jesus. Você chegou aqui e você se afastou de Jesus devido às lutas, as guerras que você viveu. Mas você sabe, você entendeu através da palavra que você não pode ficar longe dele. Talvez você chegou aqui e você nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você foi convidado por alguém, mas você nem imaginava que nós iríamos lhe apresentar Jesus, a cura para a sua alma, a cura para a sua vida. E Ele vai te dar uma oportunidade. Na verdade Ele está te dando essa oportunidade de você se achegar a Ele, entregar a sua vida a Ele. Eu quero orar por você, você que está aflito, você que está aflita, e eu quero declarar que Jesus, Ele é a cura que você precisa. Coloque a mão no seu coração, porque essa vai ser a oração mais importante que você vai fazer em toda a sua vida. De todas as orações que você fez até aqui, essa é a oração mais importante da sua vida. Declare comigo, diga: Senhor Jesus. Não, diga mais forte: Senhor Jesus, eu reconheço que sem ti eu nada sou. Diga: Senhor Jesus, eu me arrependo de ter saído da tua presença. Diga: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Diga: Senhor Jesus, eu arrependido volto para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Diga: Senhor Jesus, eu quero caminhar contigo, eu quero te conhecer, eu quero estar ao teu lado, eu quero viver os teus planos e os teus sonhos. Diga: Senhor Jesus, me ajuda, porque sem ti eu não consigo. Diga: eu preciso de ti, Senhor. Diga: eu preciso de ti, Senhor. Diga: eu preciso de ti, Senhor. Ainda com os olhos fechados, com a sua mão no seu coração, eu vou contar até 3. E no 3, você que decide por Jesus, você que fez essa oração pela primeira vez, você que decide por Jesus, você vai jogar sua mão lá em cima. Em nome de Jesus, você vai jogar sua mão para o alto, e eu vou orar por você. Essa é a maior decisão da sua vida. Eu vou contar até 3, você vai colocar suas mãos ao alto, e eu vou orar por você em nome de Jesus. Você entendeu que sem Jesus não dá. 1, 2, 3, levante sua mão, em nome de Jesus, levante sua mão, isso, levante sua mão, isso, mãos levantadas, você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui à frente, não tenha medo, não tenha vergonha, você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Ajuda aí o irmão que levantou a mão, ajuda aí a irmã que levantou a mão,
Esse momento é uma guerra. Ajuda aí, não deixa ninguém sozinho, por favor. Os líderes nos ajudem, por favor. Os intercessores nos ajudem, por favor. Essa é uma noite de reconciliação. Essa é uma noite de salvação. Aonde está você? Você que levantou a sua mão, sai correndo e vem. Jesus está te chamando para viver uma nova vida, para viver um novo começo. Ele tem direções para você. Ele tem direções claras para você. Ajuda aí o seu irmão que está do seu lado. Talvez está tímido, talvez está tímida. Eu já estive aí onde você está, e eu sei o quão difícil é tomar essa decisão. Mas o Pai está te chamando nessa noite. E eu insisto, porque o Pai, Ele te ama. Ele tem uma nova vida para você. Ele quer realizar grandes coisas na sua vida. Venha, não tenha medo. Sai do seu lugar e vem correndo. Aleluia. A vinda do Senhor para o Senhor Jesus Cristo aqui, ó. Sai do seu lugar, vem. Não tem idade. É só se entregar e deixar que Ele conduza a sua vida. Eu não posso demorar mais, as horas já foram. Estenda as suas mãos para cá. Se o Espírito Santo de Deus falou o seu coração e você entende que precisa resolver isso hoje, que precisa entregar a sua vida a Jesus hoje, que precisa renovar a sua aliança com Ele hoje, não saia daqui sem fazer isso. Não saia daqui sem fazer isso. Eu não estou pregando uma placa para você, pelo amor de Deus. Eu não estou pregando uma placa para você, eu estou pregando Jesus para você. Ele não é o remédio, Ele é a cura para a sua alma. Ele é a cura para a sua vida. Estenda as mãos, vamos orar. Pai, aqui estão os teus filhos que ouviram a tua voz. Eu oro para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor os ajude. Que todas as promessas que o Senhor tem sobre a vida deles venham se cumprir em nome de Jesus, Pai. Que eles tenham a plena convicção, Senhor, que existem ordens do Senhor, que existem palavras de afirmações, que existem palavras proféticas sobre a vida deles, e que se eles se manterem firmes na Tua presença, todas elas irão se cumprir. Pai, que o Senhor dê graça, que o Senhor ajude. Eu declaro que toda maldição, toda palavra negativa, toda palavra maldita está sendo quebrada agora, na autoridade do nome de Jesus. Tudo que prende, tudo que aprisiona, algemas, cadeias, sofismas, eu declaro quebrado agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro libertação, cura, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E que a partir de hoje eles venham viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Queridos, olha para mim aqui um pouquinho. Vocês que estão aqui na frente, o Senhor Jesus os encontrou. O Senhor Jesus os encontrou. E por conta da decisão de vocês, está acontecendo uma festa lá no céu. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há uma grande festa lá no céu. E se tem festa no céu, tem que ter festa na terra também. Amém? A gente vai combinar apenas uma coisa. Eu vou contar até 3, e no 3 vocês vão olhar para trás, porque vocês vão ser recebidos pela família Lagoinha. Amém? Fechado? Combinado? Vocês vão ser recebidos pela família Lagoinha, uma família de pessoas imperfeitas, que serve o Deus perfeito. É Ele quem ama e é Ele quem aperfeiçoa essa obra. A partir de hoje vocês não estão mais sozinhos, só estarão sozinhos se quiserem. Vocês ganharam uma família, a família de Cristo. Vocês não precisam mais caminhar sozinhos. Combinado? No 3, vocês olham para trás. Amém? Vamos lá? No bumbo. Seja bem-vindo à sua nova família. Aleluia! Não me abandonou. Exalte a Ele nessa noite. Basta eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Aleluia! Senhor, obrigado pela Tua palavra. Leva o Teu povo em paz, em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe e aplauda o Senhor.